Pronto. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao 8º Encontro Cajazeirense de Matemática, uma década de licenciatura em Matemática do IFPB, Campus Cajazeiras, tecendo histórias e intercalando culturas. Ontem, às 19 horas, tivemos a abertura do evento, com a palestra do professor John Fossa, quem teve a oportunidade de participar, de escutar, a palestra dele. Ele trouxe algumas colocações sobre a questão de história da matemática. E hoje, agora pela manhã, nós temos a roda de discussão com o professor Joelson, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e com o professor Aureliano, que é da casa, também muito obrigada por aceitar nosso convite. Então, nós sabemos que a história da matemática, ela é ampla, Então, os professores, em reunião entre si, eles chegaram para concordar e discutir sobre a perspectiva da história da matemática de um modo geral, como uma tendência. Então, eu vou apresentar aqui, a gente vai iniciar pelo professor Joelson. Pode ser, professor? Eu vou fazer aqui uma leitura breve do seu currículo, para iniciarmos as nossas discussões. Então, professor Joelson Pimentel de Almeida, doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências, linha Educação, pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação na área de concentração, Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de São Paulo, licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo, experiência no ensino superior, no ensino fundamental e ensino médio, professor do curso de licenciatura em Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, PPG-100, UEPB. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente na formação de professores que ensinam matemática, em especial com a temática que inclui leitura e escrita em educação matemática. E é líder do grupo de pesquisa chamado LEIMAT, que é Leitura e Escrita em Educação Matemática. Professor, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite, E o senhor tem 20 a 30 minutos para conversar conosco. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigada. Bom dia, Lília. Bom dia, professor Aureliano. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu estou vendo aqui a Kícia também. Bom dia a todos e a todas os presentes. Lilian, antes de começar, eu gostaria somente de perguntar, vocês são todos alunos do IFPB ou não? Não, como nós temos alunos de fora que foram inscritos, como eu falei, na nossa reunião, então a gente tem alunos tanto do IFPB, da Paraíba em si, como de outros estados também, e outras regiões. Agora, aqui presente, eu não vou saber identificá-los se são todos da Paraíba. Alguns eu já vi que não, Cristina é do Ceará, eu consigo identificar de imediato. O restante, alguns eu conheço que são daqui da Paraíba. Ontem a gente viu aqui na live, tem até gente do Rio Grande do Sul, professor. Tá chique. Não, tá ótimo. É um prazer imenso estar com vocês, viu? Eu estava vendo a organização do evento desde os anteriores, e eu vi que vocês têm uma preocupação imensa, organizam um evento assim que eu imagino que de início não tinha grandes pretensões, certo? Mas é extremamente organizado, e uma característica muito importante que eu achei muito bonito é que existe uma leveza muito grande, sabe? Existe uma leveza muito grande. Vocês não dão um peso, para isso. Teve um forrozinho e teve uma ótima discussão ontem com o professor John Fossa. Ou seja, além dessa leveza, tem também uma intensidade na discussão, um aprofundamento no que se propõe. Parabéns a vocês todos pela organização. Eu vi ainda que na organização tem diversos alunos ou ex-alunos do nosso programa de pós-graduação. Fiquei muito contente de ver tudo isso, certo? Para mim, é uma alegria imensa estar discutindo aqui, certo? O Lilian, aí na apresentação, disse que eu sou do LEIMAT, do Leitura e Escrita em Educação Matemática, o nosso grupo de pesquisa, que ela também é membro, também é participante. E o meu lugar de fala aqui é de um professor que orienta e que é professor de História da Matemática, certo? Como bem disse a Lilian, nós, na semana passada, assim, de uma maneira muito rápida, mais ou menos discutimos o que seria feito nessa mesa, porque quando foi apresentado, diria-se que seria sobre história da matemática, mas história da matemática é muito amplo. Aí nós mais ou menos acordamos que nós falaríamos de nossa experiência, a partir de nossa experiência, como história da matemática enquanto tendência pedagógica, tendência metodológica e tendência de pesquisa,
Eu preparei uma apresentação, Lilian, e eu vou compartilhar aqui, tá bom? Eu gostaria de dizer, Lilian, eu vou te pedir que você controle o meu tempo, porque senão eu posso passar demais do tempo. Sem problema. Tá? E eu também, eu quero deixar a liberdade, eu não sei, já que é uma roda de conversa, eu estou entendendo que nós vamos dialogar, certo? E eu permito e gostaria que vocês podem fazer interrupções sempre que considerarem necessário, para fazer pergunta, para fazer algum comentário. Pronto, está aqui. Então, e eu acho que algumas coisas aqui eu vou ter que passar muito rapidamente, certo? Eu vou apresentar isso daqui, né? Nós vamos discutir um pouquinho sobre história da matemática enquanto tendência metodológica e enquanto tendência de pesquisa. Mas, por conta do nosso tempo, eu vou falar de algumas experiências, e eu acho que isso é muito mais interessante, considerando a característica do evento, falar de possibilidades de pesquisa, possibilidades metodológicas a partir do uso da história da matemática. No nosso programa de pós-graduação, nós temos alguns professores que orientam em história, e os professores que estão mais próximos disso e que têm isso na sua lida diária, né, cotidiana, certo? E como um objeto de pesquisa, e tem um grande avanço na área, são os professores John Fossa, né, que ontem estava no evento, eu acompanhei a palestra dele, e o professor Lamartine Barbosa, que é professor aposentado o professor John Fossa é professor aposentado da UFRN, é nosso professor visitante, nós esperamos que continue por mais um bom tempo, por conta de seu contrato, né, como professor visitante, isso fica... nós esperamos que permaneça, e o professor Lamartine Barbosa é professor aposentado da própria Universidade Estadual da Paraíba. Mas também nós temos outros professores que, por conta dessas inter-relações que são permitidas entre a história da matemática e outras possibilidades metodológicas de pesquisa, acabam orientando também a história da matemática. Aí nisso eu me incluo, e tem também o professor Silvânio de Andrade, tem a professora Zélia, e diversos outros professores que acabam orientando nessa perspectiva. E quando nós falamos da história da matemática como tendência de pesquisa, então nós temos diversos autores que orientam e que aprofundam essa discussão. No entanto, eu vou falar da experiência do próprio programa de pós-graduação, que são as inter-relações permitidas pela história da matemática com outras tendências. E aí nós temos o caso da história da matemática em livros didáticos. Eu tenho aqui uma lista, eu não vou ler para vocês a lista não, mas eu vou somente exemplificar, certo, de casos, de possibilidades da história da matemática nas suas inter-relações com outras tendências, com outras possibilidades. Então, nós temos, por exemplo, a dissertação do mestrado profissional do Alexandre Alencar, que foi História da Matemática no livro de Matemática, Práticas Discursivas. Vocês vejam que aí nós já temos eu estou falando agora mais para a Lilian, mas nós já temos uma grande relação com o nosso grupo de pesquisa, que são práticas discursivas, né, nos livros de matemática, e em especial olhando o que diz respeito à história da matemática. Tem a dissertação do Adeilton, que é Potencialidades Pedagógicas da História da Matemática nos livros didáticos do ensino médio, no conteúdo de trigonometria. E do Waldson, que fala da abordagem da história da matemática no ensino de probabilidade nos livros didáticos do ensino médio, e uma dissertação que eu orientei, que é do Maelson, que é o modelo euclidiano nas abordagens dos poliedros de Platão em livros didáticos. Ele verificou se aquilo que está posto lá em termos de poliedros de Platão são reflexos do movimento da matemática moderna. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, e que ocorre muito, são essas inter-relações entre a história da matemática e a filosofia. A filosofia da matemática, a filosofia da educação matemática, que estuda questões epistemológicas, que
envolve, né, naturalmente, todas essas perspectivas envolve o conteúdo matemático, mas o que aparece muito mais fortemente aí é esse conteúdo de filosofia. Aí, nesse caso, tem um trabalho que eu orientei, que foi da Flávia, que é Influências Iluministas na Proposta de Lacroix para o Ensino de Geometria. Né? Lacroix, que foi um matemático que nasceu durante a Revolução Francesa e que viveu um momento conturbado na história e que, diante daquele contexto todo do que estava ocorrendo na Europa, em particular na França, ele pensava, junto com outros, discutiram um currículo, né, que fosse recuperar culturalmente, né, culturalmente e também em termos de educação, de ciências, de tecnologia, a educação da França de então. E esse currículo, ele foi pensado, ele foi levado também para outros países europeus, e inclusive para países fora da Europa. Inclusive, o Brasil aqui, na década de 30, tem um currículo implantado que é decorrente disso. Mas, na verdade, o que ela investigou foram essas influências iluministas. Tem a história da matemática nos séculos 17 e 18, uma abordagem a partir do conceito de processos civilizados de Norbert Elias, que é do Danilo Galdino. Então, são possibilidades, o que eu gostaria de conversar aqui com vocês, são essas possibilidades de inter-relação entre a história da matemática e algumas outras áreas de pesquisa, certo? E que rendem boas discussões, que rendem boas dissertações e teses, né? Eu estou falando em termos de dissertação, mas ontem, enquanto eu estava reelaborando essa apresentação, Lilian, eu fiquei pensando também em trazer, já que eram alunos, trazer os trabalhos de conclusão de curso, porque tudo isso também se constitui em possibilidade de trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, eu oriento alguns, mas aí eu não tive tempo de fazer isso. Isso pode ficar para uma outra roda de conversa. Aí, a história da matemática também permite, e isso é uma coisa que eu vou discutir, inclusive, na segunda parte dessa nossa conversa, permite essas perspectivas interdisciplinares. Isso é uma das características importantes da história da matemática enquanto tendência de pesquisa e enquanto tendência metodológica. Ela permite essas perspectivas interdisciplinares. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Quando nós falamos do desenvolvimento, né, quando nós falamos das origens do conhecimento matemático, nós pensamos que essa gênese, ela ocorre a partir de duas perspectivas, duas dimensões principais. Essas dimensões quais são? São a dimensão internalista e a dimensão externalista. Eu não sei até que ponto as pessoas que estão aqui compondo a sala têm uma compreensão sobre isso, mas essa dimensão internalista da matemática são aquelas características que levam pessoas, né, e ao longo da história isso se intensifica cada vez mais a partir da passagem dos séculos, levam pessoas a discutir a matemática pela própria matemática, por sua beleza, né, intrínseca, por suas características, por sua linguagem, né? São pessoas que se interessam pelo desenvolvimento da matemática por questões que dizem respeito a si mesma. Então, nós temos vários exemplos do desenvolvimento disso, né? Nós temos, por exemplo, todos devem ter conhecimento do último teorema de Fermat, do grande teorema de Fermat, né? O Fermat, ele elaborou uma conjectura a partir da leitura de um livro de álgebra do Diofanto de Alexandria, pelo menos se conta isso, em 1637, ele escreveu que lendo aquele livro, né, buscando ternas pitagóricas, né, ele percebeu que não existiam três números, A, B e C, tal que A elevado a N mais B elevado a N fosse igual a C elevado a N para N maior ou igual a 3, ou seja, o A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado funciona, né? E nós temos infinitas ternas pitagóricas para isso,
mas se você trocar o 2 por 3 ou por qualquer outro número maior ou igual a ele, não é possível. Ele escreveu isso e disse que tinha a prova, mas não cabia nas margens daquele livro. E desde então, vários matemáticos tentaram uma demonstração para isso. E isso demorou muito para ser demonstrado, né, para ser aceita uma demonstração. Agora, o fato é que a tentativa de demonstração disso levou ao desenvolvimento de matemáticas, né? E essas tentativas de demonstração, elas se distanciavam de aplicações práticas no cotidiano ou de aplicações em outras áreas do conhecimento. Então, esse é um exemplo, e nós poderíamos dar diversos outros, do desenvolvimento de uma matemática por uma característica internalista, né, uma necessidade da própria matemática. E aí a outra forma também de desenvolvimento da matemática, e que ocorre desde sempre, é por questões externalistas. E o que são essas questões externalistas? Bem, desde o princípio, né, desde que o homem começou a desenvolver linguagens de diversas naturezas, certo? Nesse contato com o outro e com o mundo e com a natureza, que ele começa a perceber o espaço ao seu redor e começa a ocupar esse espaço, ver formas de dominação, formas de proteção, de construção de moradias e de desenvolvimento da própria linguagem, e assim por diante. E isso necessita também de desenvolvimento do pensamento matemático, do pensamento geométrico, do pensamento numérico e assim por diante. Desde as suas formas rudimentares até formas muito mais elaboradas, nós podemos citar, por exemplo, sistemas de numeração, eles são desenvolvidos por uma necessidade de controle mesmo do que você tem ao seu redor, do controle do cotidiano. Então, essas são questões externalistas. Aí nós podemos ir para a construção de cidades, construção de pontes, de diques, né? Certo? Para canalização de água, para controle de armazenamento de alimentos e assim por diante. Então, essas são questões que elas são externalistas à matemática. E a história mostra que nós temos um grande desenvolvimento da matemática, principalmente por essas perspectivas interdisciplinares, né? E aí nós temos alguns trabalhos que foram desenvolvidos no programa que também tem essa perspectiva. Dentre eles, eu poderia citar eu estou citando o trabalho da Denise Ribeiro, que é a história da matemática, a história da matemática, a interdisciplinaridade e o lúdico pedagógico na aprendizagem em matemática. Isso é mais um exemplo. Nós temos também no nosso programa História na formação de professores, então isso aparece demais. E quando nós falamos de história na formação de professores, nós podemos falar da história da matemática, do conteúdo de história da matemática, no que diz respeito à formação inicial ou contínua de professores, ou nós podemos falar de história na educação matemática e de educação matemática de história da educação matemática envolvendo a formação de professores. E aí nós temos já algumas dissertações que também tratam disso, como a dissertação da Gisane, que é a História da Matemática, um olhar sobre a perspectiva para a formação do professor de matemática, que também foi orientada pelo professor Lamartine. E nós temos diversas outras possibilidades. Outra que eu estou apontando é o currículo História da Matemática. Existem muitas dissertações, muitos trabalhos que envolvem currículo, né? Trabalhos que foram orientados por Silvânio, o próprio trabalho da Flávia que eu orientei trata disso, trabalho orientado por exemplo, o trabalho de Alusca, que também é do nosso grupo de pesquisa, Lília. É uma reflexão sobre o currículo de matemática no ensino médio profissionalizante em Campina Grande, que trata de alguma maneira da historiografia aqui da constituição, né, do ensino médio profissionalizante na cidade de Campina Grande, e diversos outros. Então, são configurações assim, as mais diversas, envolvendo a história da matemática e alguma outra área ou tendência, e que acabam munindo, né, de várias maneiras, os pesquisadores, os interessados em desenvolver pesquisas dessa natureza.
Ixi, Maria, eu demorei um tempo danado somente nesse slide, imagina se eu fosse passar todos os outros, mas vocês fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso. Aí a segunda parte dessa nossa discussão é sobre a história da matemática como uma tendência metodológica, né? E quando nós falamos tendência de metodológica, nós estamos nos referindo principalmente ao trabalho que se desenvolve em sala de aula a partir da história da matemática. E aí também nós temos uma série de pesquisadores, de pessoas que se debruçam sobre esse tema, certo? Lilian é uma dessas. Na verdade, ela está desenvolvendo nas duas vertentes, e aí precisa deixar isso claro. Mas, e aí nós temos muitos motivos assim para fazer uma defesa da história da matemática como tendência metodológica, mas não porque ela é a tendência, mas é porque, como nós estamos próximos disso, nós acabamos difundindo algumas ideias e tentando mostrar que, de fato, vale a pena você desenvolver um trabalho que envolva essa possibilidade metodológica, essa tendência, né? E uma das vantagens de se utilizar a história da matemática em sala de aula, de acordo com o Iran, é a ressignificação que é permitida, certo, ao conhecimento matemático produzido pela sociedade ao longo dos tempos. Eu sublinhei essa palavra ressignificação porque ela é muito apropriada a ser utilizada, porque de fato é uma ressignificação. Nós temos mais um lematiano aqui na sala, eu não sei se eu estou deixando de ver algum outro, mas é o Luciano Gomes Soares. A palavra é muito apropriada, ressignificação, porque, veja bem, quando você fala da gênese de um conceito, né, da gênese de uma forma de se desenvolver aquilo, né, inclusive em sala de aula, você está falando de contextos totalmente diferenciados, porque uma coisa é quando o teorema de Pitágoras foi desenvolvido às margens de rios diversos, não somente, inclusive rios mesopotâmicos, babilônicos, não somente do rio Nilo, né? Certo? E outra coisa é quando você faz isso em sala de aula, então você dá um novo sentido, um novo significado. Então, é a ressignificação do conhecimento matemático. Se o aluno tem conhecimento disso, né, certo? Se ele tem a oportunidade de ouvir, de pesquisar, principalmente de pesquisar, de escrever, de falar sobre isso na sua origem, né, agora ele pode ressignificar isso. Então, essa é uma das vantagens de você utilizar a história da matemática. A outra coisa que tem a ver com isso que estava dizendo é uma estreita relação com a vida da humanidade, né? Eu sempre digo nas minhas aulas, em particular de história da matemática, mas não é somente dela, que não existe uma história da matemática e uma história da humanidade, como se a história da matemática fosse paralela. Ela não ocorre paralelamente. A matemática está em desenvolvimento pleno à medida em que a sociedade também está, à medida que a humanidade está. Então, vocês vejam que eu marquei no slide anterior que nós temos duas dimensões, né? Essa dimensão internalista e a externalista. Embora seja isso, ao mesmo tempo, né, em que você tem matemáticos profissionais, pesquisadores que estão em laboratórios, em bibliotecas, nas suas salas, nos seus gabinetes, né, fechados, ou em reuniões, em rodas de conversa, discutindo a matemática por si mesma, né, para o seu desenvolvimento. Você tem também pessoas que estão envolvidas com os problemas sociais os mais diversos. E tanto um quanto o outro, eles são movidos pelas demandas da sua época. Então, isso está ocorrendo ao mesmo tempo em que problemas demandados estão sendo buscadas soluções para esses problemas, né? Nós poderíamos citar, no caso, a pandemia de coronavírus, que envolve equipes aí que são multidisciplinares, né? Todas as pessoas estão pensando de uma maneira mais próxima ou um pouco mais distante, mas principalmente em termos de ciência, estão pensando em formas de descrever, de
e de dominar formas de enfrentamento dessa pandemia. Aí vocês vejam que que isso, inclusive, desenvolve a própria matemática. Então, existem equipes que estão pensando modelos de abordagem e de descrição desses fenômenos, né? Isso sempre ocorre. Aí outra vantagem de se utilizar a história da matemática é que permite ao aluno ele buscar a gênese dos conceitos e procedimentos. Isso é uma parte muito importante, porque geralmente, e professor de matemática é muito hábil nisso, geralmente o professor de matemática entrega esses conhecimentos aos alunos, né? O professor de matemática apresenta os diversos conteúdos aos alunos, né? Mas é muito interessante que aos alunos seja dada a oportunidade de eles buscarem por si mesmos, né, a partir da orientação do professor, essa gênese dos conceitos e procedimentos. E existem diversas formas de se fazer isso, principalmente utilizando essas tecnologias digitais. O professor John Foster, se eu não me engano, não sei se é uma interpretação errada minha, ontem, mais uma vez, ele falou sobre isso, né, de que os alunos, eles precisam, aliás, os professores precisam encontrar formas, né, isso é a dificuldade que os professores encontram, buscar formas de orientar o aluno para que ele vá em busca desse conhecimento. E aí, outra vantagem do uso da história é estabelecer uma relação entre ideias matemáticas debatidas nas aulas e as origens dessas ideias, né? Não de uma forma fantástica, né, conforme muitas vezes ocorre, mas de uma maneira que se compreenda as razões, as demandas, né, da época por aquele conhecimento e como é que isso surgiu, certo? Então, mostrando que isso não surge do nada, né? De repente, né, se descobriu algum conceito matemático ou algum procedimento. Outra ideia muito importante é que o professor tem a possibilidade de diversificar suas formas de abordagem, né? Diversificar suas aulas, né? Inclusive, eu acho que esse ponto e o próximo é o que eu gostaria é o que eu trago assim de maior contribuição, essa possibilidade de interrelacionar com outras tendências metodológicas, com outras formas de abordagem, com outros trabalhos que já são desenvolvidos em sala de aula. Então, por exemplo, você trabalha com leitura e escrita, né? Pode envolver história da matemática, trabalha com tecnologias digitais ou tecnologias de comunicação e informação, pode envolver história da matemática, trabalha com modelagem matemática, o professor John Foster falou muito isso ontem, pode envolver história da matemática, trabalha com resolução de problemas, envolve matemática e a história da matemática, e assim por diante. Então, é uma tendência metodológica que permite essa abrangência, né, em termos de esse envolvimento com outros. E um outro ponto que eu destaco é que permite uma leitura transdisciplinar do conhecimento matemático. E aí, o que é essa leitura transdisciplinar, né? O que nós sempre dizemos nas nossas aulas é que o conhecimento matemático, principalmente esse que se desenvolve a partir dessa perspectiva externalista, ele acontece não é por conta da matemática, mas é por conta da leitura ampla, da leitura necessária, né, certo? Numa visão transdisciplinar, ou seja, uma visão que transcende o conhecimento de qualquer disciplina. Então, por exemplo, se você olha um fenômeno qualquer, né, que pode ser essa pandemia, pode ser, por exemplo, um vulcão em erupção, pode ser um fenômeno da fome, né, da sede, certo? Da escassez de alimento ou de água, ou qualquer um fenômeno da economia, né, do desemprego. Se você observa qualquer um desses fenômenos, certo? Ou de crescimento de uma árvore, de uma população de animais ou de vegetais, você não olha, ele não é resolvido por conta da matemática, ou da física, ou da química, ou da biologia, ou da economia, não é resolvido pela perspectiva de um conhecimento em particular, mas é por essa visão transdisciplinar, por essa visão que transcende qualquer um dos conhecimentos ali, certo? Na hora que
que se enfrenta a um problema dessa natureza, mais simples ou mais complexo, certo? Nós não dizemos assim, esse é um problema de matemática, esse é um problema de física, ou esse é um problema de química, mas são pessoas que abordam ele cada qual do seu lugar de formação, cada qual do seu lugar de falas, comunica-se sobre aquilo a partir do que sabe, né, do que faz, do que é possível fazer. Nesse caso, nós estamos falando da ciência, então, a partir das ciências, e aí você acaba enfrentando, resolvendo ou superando um problema. Né? Isso é uma parte importante. Lilian, dá tempo eu dar um exemplo aqui disso que eu estou dizendo ou não? Sim, pode Dá. ficar à vontade. Pronto. Eu tenho uma série de slides agora, mas são slides que eu vou passar bem rapidinho, certo? Na disciplina de História da Matemática, inclusive Lilian já foi colaboradora e o Luciano também ajudaram a desenvolver esse trabalho. Eu dou um exemplo disso, que é, muitas vezes em História da Matemática, isso é uma coisa difícil de se superar. Nós falamos de uma maneira fantástica, né, de algumas pessoas, de alguns personagens que aparecem assim e que muitas vezes você não encontra formas, né, de superar isso, mesmo porque você não consegue recuperar registros que foram perdidos, né, de várias formas ao longo dos tempos. E aí, isso não impede que você utilize essas personagens nas suas aulas. O que eu quero dizer é assim, você não vai deixar de citar determinados personagens, como Isaac Newton, como Leibniz, como Gauss, como Pitágoras, Tales de Mileto e diversos outros, você não vai deixar de citar porque você não tem registros suficientes para fazer a abordagem crítica como deveria fazer, né? Isso é uma limitação que nós temos e que, à medida que o tempo vai decorrendo, então você vai encontrando mais trabalhos, mais registros, mais fontes, né, primárias que te permitem uma leitura mais atenta, crítica do contexto em que se desenvolveu aquele conhecimento e que teve a gênese daquele conhecimento, né? E um desses personagens é o Eratóstenes. Então, Eratóstenes, nós temos registros diversos, e o que eu trago aqui é do Hogben, do Lancelot Hogben. Ele conta-se que ele desenvolveu... Eratóstenes, ele é muito conhecido, principalmente porque ele é citado num crivo, né, de Eratóstenes, aquele que determina os números primos, né, entre os inteiros de 1 a n, certo? Todo mundo deve conhecer, e é também citado por a determinação, né, da circunferência terrestre, certo? E aí eu conto isso aos alunos, a partir do Lancelot Hogben. Eu vou fazer de uma maneira muito rápida. Na verdade, eu passo uma série de slides para os alunos, que eu vou reproduzir alguns aqui, falo sobre as dimensões do mundo, né? Eu mostro que, por exemplo, esse mapa daqui é um dos primeiros que nós temos conhecimento, que é de Hecateu, de 517 a.C. Vocês vejam que é simplesmente um círculo terrestre, o disco da Terra, isso é escrito, né, disco da Terra, certo? É limitado por águas aqui, oceanos, né? Então a Terra é plana e circular, tal. E o que nós temos aqui de terra conhecida é em torno do mar Mediterrâneo, né? Por isso que eu chamo as dimensões do mundo, né? Também a partir do próprio Lancelot Hogben. Aí, em seguida, o próprio Eratóstenes tem um mapa que é de 250 anos antes de Cristo, ou seja, 250 anos depois daquele, né? E, de novo, nós temos aqui tudo em torno do mar Mediterrâneo, né? Mas aí você já tem uma anotação de terras posteriores, um mapa um pouco depois, que é de Ptolomeu, 200 depois, antes de Cristo ainda, certo? E aí você já tem uma perspectiva de alguma coisa que não é plana, certo? Um mapa mais bem mais recente, né, que é de 1569, do mar Mediterrâneo. Aqui nós já temos o conhecimento, isso daqui é após as grandes navegações, né, você já tem um conhecimento de outras terras. Eu não vou mais mostrar mapa para vocês, não, porque eu vou utilizar isso depois na explicação que eu vou fazer. Um mapa bem atual do mar Mediterrâneo.
Aqui tem uma descrição pelo Lancelot Hogben da forma como o Eratóstenes determinou a circunferência da Terra, né? Ele estava em uma determinada cidade, sabia a distância entre uma cidade e outra, que no caso é Siena e Alexandria, que é de cerca de 800 quilômetros, era dado em estádios, na verdade, né? Ele viu que em Siene, naquele dia, no solstício de verão, o Sol ele fica no zênite, ou seja, ele não provoca, ele aparece no fundo de um poço aqui em Siene, certo? Ele não provoca nenhuma sombra, né? Se você estiver sob o sol aqui, estiver em campo, você não provoca nenhuma sombra, uma estaca de madeira não tem nenhuma sombra, e em Alexandria tem uma sombra de 7,5 graus, certo? Então, sabendo dessa distância, sabendo desse ângulo provocado, né, pela sombra em uma estaca ou qualquer coisa que tivesse aqui ao sol, sob o sol, então, como determinar a circunferência da Terra? Aí tem uma simples razão uma simples regra de 3 acaba resolvendo esse problema, certo? Considerando, né, que o Sol está muito distante e que os seus raios chegam de forma paralela, né? Nós, em ótica, nós dizemos assim, que o Sol está no infinito, a luz está no infinito, então os raios são paralelos. E aí, a partir disso, então, qual é o trabalho que eu desenvolvo em sala de aula do curso de licenciatura em matemática como uma proposta metodológica para que os alunos se inspirem e possam desenvolver um trabalho semelhante. Eu peço que eles considerem que essa descoberta acabou de ser feita, certo? É claro que isso tem um problema que eu discuto muito eles, que é um problema de anacronismo, mas eu digo assim, eu imagino que Eratóstenes acabou de descobrir isso, certo? Que a humanidade não sabia, e agora você tem a incumbência de anunciar isso para o mundo. Você tem a incumbência de anunciar isso para o mundo. E você pode utilizar os recursos que você desejar, qualquer recurso, né? Para fazer isso, inclusive das mídias sociais. E aí é isso que os alunos fazem, né? Eu tenho muitos exemplos, e aí eu trouxe somente alguns. Eu não vou ficar lendo isso, não, só vou passar. Tem aluno que utiliza o recurso do WhatsApp, né? Ele com outro aluno, ele imagina uma conversa entre Eratóstenes e um amigo dele, né? Diz assim, acabei de anunciar, acabei de fazer uma descoberta, que é a circunferência da Terra. Agora nós sabemos, né, qual é a circunferência da Terra. E aí sempre vem uma perspectiva muito crítica disso. Tem, por exemplo, radiojornalismo, né? 3 alunos aí que se juntam para poder anunciar isso por meio de um programa de rádio, um programa jornalístico aí de rádio. No TikTok, certo? Então, são alunos que utilizam essa mídia para poder anunciar isso e sempre numa perspectiva muito crítica, certo? Essa é a parte mais interessante, né? Então, sempre vem à tona esse debate que está ocorrendo agora, né, de que a Terra não é plana e tal. Telejornal, esse daqui foi um vídeo muito bem produzido, porque eles criaram um estúdio de TV e tal, e tinha repórter que é chamado em determinado momento, aí mostra o Egito, mostra um trecho de um vídeo fora de um vídeo que já está no YouTube. Quadrinhos, viu, Lilian? Aqui, teve um aluno que desenvolveu um quadrinho, né? Na verdade, eu não sei como é que chama isso, mas é uma retextualização. Ele pega um quadrinho existente e coloca falas, né, para esses personagens. Página de revista, né? Então você tem uma configuração de uma revista aí que de repente anuncia isso, né? Outro portal de notícias, você veja aqui, descoberta do século, o homem consegue medir a circunferência da Terra com um simples pedaço de pau, usando lógica simples e geometria. Né? Aí tem um anúncio e tem as chamadas aqui, né, para outras notícias. Mais uma prova de que a Terra é realmente redonda. Terraplanistas vão à loucura com tal notícia e se perdem em seus argumentos. Então, cordel, certo? Não poderia faltar. E nós temos diversos outros, Instagram, Facebook, e páginas de livros, e assim por diante. Então, é uma possibilidade que mostra
essa interconexão, é isso que eu gostaria de dizer, essa interconexão entre a história da matemática e outras possibilidades metodológicas mesmo, que nós utilizamos em sala de aula, certo? E aí você poderia colocar resolução de problemas, modelagem matemática e tudo mais, mas mostra também essa possibilidade de utilização da história da matemática como uma tendência de pesquisa, porque, afinal de contas, é isso que nós estamos fazendo ao desenvolver esse trabalho na sala de aula, né? A partir disso, eu mesmo estou desenvolvendo uma pesquisa que envolve essas duas características que eu acabei de falar para vocês. Eu acho que eu tomei tempo demais, eu peço desculpas aí a vocês que me ouviram durante tanto tempo, e principalmente a Aureliana. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Muito boa. Parabéns. Tinha visto muita coisa na disciplina quando estava colaborando, mas essa turma fez muita coisa. Tem uma aluna aqui que ela se pronunciou no chat, acho que é a Luana, que ela disse: meu trabalho está aqui no TikTok. Professor Aureliano, deixa eu só, seja bem-vindo. Mas antes de lhe apresentar, de lhe chamar, deixa eu só fazer a leitura do seu currículo. Professor Aureliano Vidal, pós-graduação em Matemática pela Universidade Regional do Cariri, pós-graduação em Docência e Educação Matemática também pela Universidade Regional do Cariri, mestrado profissional em ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Alagoas, atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no campus Cajazeiras, e coordenador do curso de Licenciatura em Matemática. Aureliano, seja bem-vindo, né? Fique à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lília. Parabéns, professor Joels, pela sua apresentação. Estava tão bom, tão bacana, a gente estava aprendendo tanto que a gente poderia usar a manhã inteira e não ia se cansar, né? E, infelizmente, o tempo é pouco, né, para discutir, mas a intenção é que a ideia, a semente foi lançada, né, nesses eventos. A gente sabe que a gente não vai conhecer tudo, mas assim, a gente vai ver as ideias, vai ver o que existe, e depois vai procurar se aprofundar, né? Então, assim, a gente faz as anotações daquilo que é interessante para a gente, e aí fica a dica aí para os nossos participantes, os nossos alunos. Muitos estão participando pela primeira vez de um evento como esse, né? E o ruim foi que ficou as outras rodas de conversa no mesmo horário, né? E eu disse a Lília: poxa, a gente vai ter a história da matemática junto com todas as outras, e como é que vai ser? E o público? Mas aí eu estou vendo aqui um público muito bom, né? Levando em consideração a quantidade de inscritos no evento e que realmente participa das ações do evento. Está muito bacana, Lília. Depois você faz aí um print da tela para ficar registrado. Assim, discutir história da matemática, né? E aí quem veio para cá realmente se interessa por história da matemática, e na disciplina de história da matemática, quando a gente está ministrando, surgem muitas ideias, né? Muitos alunos procuram fazer o seu TCC, que já é no 7º período, o TCC tem que ser no 8º, e eles decidem por seguir essa linha da história da matemática em seus TCCs. Tem muitas ideias, muita coisa boa, que o professor apresentou algumas aqui, né? Algumas linhas de pesquisa para nosso TCC. Então, é muito prazeroso, muito bacana a gente estar aqui nesta madrugada de quinta-feira, né, professor Gé, discutindo história da matemática com o nosso aluno, o nosso professor, futuro professor em formação. Alguns já são professores e que podem utilizar essas ideias, esse valor da história da matemática, essa tendência, uma das tendências, né, que a história da matemática caracteriza, e levar para a sua sala de aula para enriquecer o seu conteúdo, as aulas de matemática. Então, assim, Lília e professor Joel e os demais, eu trouxe na minha apresentação, né, como a gente tinha pensado, falar em tendência, a história da matemática enquanto tendência, que aí eu disse,
professor Joelson falou muito bem, né? Muita coisa que a gente nem imagina que pode utilizar na nossa sala de aula. Então, eu peguei aqui um material, né? Peguei um livro em particular, A Arte de Contar, do Antônio Carlos Brolesi, que tem muitas ideias, muitas dicas interessantes sobre o valor didático da história da matemática. Tá? Eu disse, poxa, a gente vai discutir, né? A maioria do público aqui é aluno, alguns são alunos da disciplina História da Matemática, tem alguns aqui que eu estou vendo que já pagaram essa disciplina comigo, né? E eu resolvi trazer essas ideias, né, que vem como um complemento à discussão que o professor Joelson acabou de fazer, tá? E aí eu vou apresentar aqui, Lilian. Eu confesso que me confundi um pouco no tempo. Eu achava que ia ser 40 a 50 minutos, né? E aí tem coisas aqui que eu vou passar rapidamente, né? Porque o tempo não permite, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, tá? E aí, a minha câmera está em um computador e eu estou em outro, tá? Na apresentação da tela. Então, desculpe aí se em algum momento vou ficar olhando para cá e aí eu vou estar de lado para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. E aí, essa minha apresentação, ela vem aqui, né? O valor didático da história da matemática, e ela vem com algumas sugestões, algumas dicas, né? Alguns pormenores, algum detalhe que a gente pode utilizar na sala de matemática, e a história da matemática ela pode ajudar, tá? Então, assim, quando a gente vai inserir uma tendência na nossa sala de aula, não é fácil, né? Então, assim, o professor passa muitas vezes por muitas incompreensões, principalmente por quem está ali dentro com o professor, né? Quem está ali junto com o professor na sala de aula, o aluno mesmo, às vezes acha que o professor está querendo desviar do assunto principal, porque muitas vezes nossos alunos estão acostumados com uma forma de ensino que já está enraizada. Então, quando o professor parte para fazer algo diferente, já tem esse receio, né? essa aversão, né? Às vezes o aluno acha que o professor está querendo enrolar a aula, né? A gente já escutou isso. Não só do aluno, né? Mas aí com o tempo, né? Que a gente vai se adaptando e o aluno percebe que o professor está realmente fazendo um trabalho sério. O professor também ele passa por outras aversões, né? Às vezes dos pais, da coordenação pedagógica, direção da escola, da própria comunidade. Então, assim, já é o primeiro dificuldade que o professor passa a enfrentar, que muitas vezes ele pode desistir dali, né? Quando ele quer utilizar uma tendência, tá? Então, assim, tem que se preparar, tem que estudar, tem que pesquisar, né? Então, eu vou me limitar aqui apenas à história da matemática, tá, pessoal? Então, deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Acho que ficou melhor. Para mim, ficou. Tá? Então, assim, esse material que eu trouxe, né, tudo que eu vou falar aqui, se der tempo, é baseado nessa obra, né, que um aluno meu, do curso de História da Matemática, ele participou do seminário, eu acho que foi o Seminário Nacional de História da Matemática, foi o que aconteceu em São Paulo, não estou lembrado o nome, não sei se foi o 14º, foi o 15º, e aí ele trouxe de presente essa obra para mim. Eu fiquei encantado, né, porque ele disse, professor, tudo que a gente discute, essa foi o que eu mais achei de próximo e trouxe de presente para o senhor. E aí eu me debrucei sobre esta obra, né, principalmente agora nos últimos dias, né, e eu disse, poxa, aqui tem muita coisa bacana que a gente pode levar, né, e aí ela traz, tudo que a gente traz aqui para a matemática, voltado para a matemática elementar, matemática de sala de aula. Alguns exemplos de utilizar esse recurso da história da matemática, né, para motivar o aluno, para mostrar ao aluno a matemática como uma ciência viva, e a história da matemática contribui bastante com isso, né?
E alguns estigmas sobre matemática, né? Essa questão da aversão pela matemática, essa questão de a todo momento estar querendo que o que seja discutido em sala de aula seja uma aplicação prática, né? Como se a matemática fosse apenas uma técnica, de ensinar uma técnica de algo para se aplicar, ter uma aplicação imediata, uma aplicação momentânea, né? Algumas discussões nesse sentido, tá? Então, ele coloca, né? E aí eu destaquei essa citação aqui do Miguel de Cervantes, né? Uma coisa é escrever como poeta e outra como historiador. O poeta pode contar as coisas não como foram, mas como deveriam ser. O historiador há de escrevê-la não como deveriam ser, mas como foram, sem acrescentar nem tirar a verdade da mínima coisa. Então, na história, a gente não pode fugir, né? Fugir dos fatos, tá? Mas, na sala de aula, a gente pode utilizar os fatos para enriquecer a sala de aula, para trazer para o aluno. E aí, você controla o tempo, né? Quando pensa que você vai me dando dicas aí, que eu estou te vendo aqui. Certo, sem problema. Controle aí o tempo, porque eu não sei se você vai demorar um pouco, né? E aí, traz o detalhe fazer o uso da HM, né? História da Matemática, eu vou abreviar aqui como HM, para não ficar muito repetitivo. Então, a HM será a História da Matemática nesta apresentação, tá? E aí, para ensinar a matemática elementar, não se reduz ao simples ato de contar histórias. É necessário captar a forma de pensar e a lógica da construção matemática. Então, é para isso que a gente vai levar alguns trechos, né, alguns detalhes da história da matemática para a sala de aula. Tá? Então, o valor dessas fontes históricas na nossa sala de aula é isso, captar a forma de pensar, certo? A lógica da construção daquilo, que aí o aluno ele vai compreender melhor a matemática, tá? Principalmente aquele aluno que sempre viu a matemática como se fosse um lobo mau, né? Um bicho-papão, certo? Então, a história da matemática ela vem contribuir, tá? Então, assim, quando se fala história da matemática como tendência, é uma ferramenta, né, a mais que a gente pode utilizar, dentre outras, né, modelagem, tecnologias, que a gente pode... É um recurso, ferramenta não, um recurso a mais que a gente pode trazer para a sala de aula, tá? E aí ele começa, ele faz aqui um breve relato, né? E aí eu vou ser bem fato aqui sobre os livros de história da matemática, né? Em 1615 foi a primeira obra, né, que tratou de história da matemática, foi desse Giuseppe Biancani, né? Era um adendo de uma outra obra maior. 1674, no mesmo século, né? Mais uma outra obra, tá? 1707, uma obra sobre a biografia de alguns matemáticos, e aí ele traz aí 365 biografias, tá? E aí eu estou trazendo isso porque tem uma discussão aqui sobre os tipos de obras da história da matemática, né? História cronológica, de biografia, tá? E aí, quando se fala, quando vai fazer uma biografia de alguns matemáticos, todo um cuidado, né? Matemática, a ciência como um todo, porque, assim, a matemática, né? E aí a gente usa isso aqui também é mais uma ideia para a sala de aula, e aí a matemática é uma obra de uma multidão, né? Quando não existe nenhum herói de algum assunto, de algum tema matemático que construiu aquilo sozinho, tá? Então, assim, quando a gente pega um conceito agora bem estruturado, bem organizado, tem que lembrar que aquilo não foi coisas de agora, né? Quando a gente vai para a história, a gente vai compreender essa construção, essa lógica que tem por trás disso, né? Que foi uma construção humana, então a matemática ela é muito humana, né? Então, a primeira obra com o título História da Matemática foi em 1742, né, do Christoph, certo? Que fala sobre História da Matemática Universal. Essa foi a primeira obra.
E aí algumas obras, né? Algumas outras obras que ele traz aí, aqui tem do século XVIII, século XIX, né? Século XX, a campainha está tocando, tá? E aí eu faço um adendo aqui nesse período, né? 1945, né? E aí todas as obras de história da matemática antes disso não contavam com essas descobertas da arqueológica do Knockout e do Seth, né? Principalmente os tabletes de argila dos babilônicos, né? Mais de 5.000 tabletes foram encontrados lá, 400 eram estritamente matemática, tá? E aí, a partir daí, teve uma mudança, né? uma revolução com relação à matemática antiga, né? Principalmente dos babilônicos. E aí, outras obras que já surgiram depois disso, né? E aí eu destaco essa, que foi de 1964, do Ives, né? Introdução à História da Matemática, né? A mais recente, não sei se teve uma outra lá para cá, de 2011, né? Da quinta edição, 2011, que os nossos alunos aqui conhecem bem, tá? E também tem a do Boyer, História da Matemática, lançada em 1968. Tá? E aí algumas outras obras, né? Isso aqui já com essa atualização das descobertas do Knockout, e cita lá essa descoberta, alguns estudos, tá? E aí, sobre os livros de história, né? E aí ele destaca vários tipos de livros, né? E aí eu vou comentar aqui rapidamente alguns, né? Tá? Principalmente para os alunos aí dessa disciplina, certo? Que aí pode ser construído sobre diversos planos gerais, né? Cada um pode ser justificado pelo objetivo em mente, certo? Então, por exemplo, a sequência cronológica de eventos, uma série de biografias, né? Isso vai depender do objetivo. Então, assim, nós que queremos estudar, que queremos levar isso para a nossa sala de aula, dependendo do objetivo, a gente vai escolher algumas obras, tá? E aí tá os tipos, né? Cronologia, biografia, por assunto, certo? São os tipos de obras da história da matemática. Eu estou colocando isso por conta da nossa prática enquanto professor, né? Dependendo do que a gente queira trabalhar, do que a gente queira... E aí eu vou dar um exemplo também aqui daqui a pouco. Do que a gente esteja discutindo em sala de aula, né? A gente vai buscar, né? E a primeira coisa que, para quem vai usar qualquer tendência, história da matemática ou qualquer outra tendência em sala de aula, é fazer a pesquisa, é conhecer, né? Então, por isso essa questão, tá? E aí, cronologia, né, ele faz um relato, né, dessas manifestações matemáticas seguindo a linha do tempo, que é bem semelhante à história geral da humanidade, certo? Só que, no caso aqui, detém-se ao conhecimento matemático, tá? Aqui traz um exemplo, né, por exemplo, o Smith, né, em 1923, o volume 1 dessa obra, porque essa obra tem 2 volumes, o volume 1, ele trata desses conceitos aí, né? Ó, matemática, e aí um exemplo de ordem cronológica, né? A pré-histórica, aí vem até os períodos, né? Trata por períodos aí, tá? Então, assim, um exemplo, dentre outros exemplos que ele coloca lá, destaquei esse, o do Ives, né? Essa obra, apesar de ser cronológica, mas os fins dela são didáticos, tá? Ele, na introdução lá dele, ele coloca ela como uma obra que possa servir para um curso de graduação de um semestre com 3 aulas semanais, tá? E aí ele sai um pouco desse esquema rígido, né? Esse esquema cronológico rígido. É uma obra, quando a gente analisa aqui os conceitos, né? A evolução dos conceitos, é uma obra caracterizada como cronológica, mas não é aquela cronologia rígida, né? Porque os fins delas eram didáticos, tá? E aí tem os conceitos, né? Sistema de numeração, aí vem pelas as civilizações egípcias, babilônicas, já com as atualizações, né? Das descobertas arqueológicas do Knockout, tá? E aí ele traz aqueles 3 problemas, né? Duplicação, trissecção e quadratura, que o professor Joelson até citou aí o exemplo do último teorema de Fermat, não foi, professor?
o que é de importante nesses problemas, né? Eles são aparentemente fáceis, mas a importância se deu não no problema em si, mas na tentativa de resolver os problemas, nas descobertas que foram geradas nessa tentativa, tá? E aí, quando a gente traz isso para a sala de aula, traz isso para os nossos alunos, né? Só em você tentar resolver um problema, mesmo que não consiga a forma adequada, a solução, aquilo que deseja, mas o conhecimento que você adquiriu naquela tentativa, né, ele é muito útil, né? Assim, a lógica, o raciocínio que você utilizou, né, nada disso é perdido, né? Existe uma teoria aí sobre análise de erros que para a matemática é fundamental, é excepcional. Quando a gente resolve um problema, né, que mostra que tem uma lógica, claro, tem que ter uma lógica de resolução, isso é muito importante. Às vezes até mais importante do que você encontrar a solução adequada. A matemática ela tem muitos caminhos, né? A gente muitas vezes se engessa, se envereda num caminho só, mas assim, o raciocínio, principalmente sala de aula, com uma sala de aula com 30 alunos, são 30 cabecinhas pensantes que o professor ele deve valorizar cada uma dessas, né? Talvez a maior versão da matemática seja o fato de nós querermos que os alunos pensem iguais a gente, né? E aí existe aquela história, né, da comunicação, da demonstração. Uma mãe, quando ela vai aconselhar um filho, demonstrar o que é certo ou o que é errado, dependendo da idade do filho, ela usa argumentos diferentes para transmitir a mesma ideia, né? O professor, ao transmitir um conceito para um aluno, usa uma ideia, uma demonstração, uns argumentos, que quando o aluno ele vai transmitir para um outro aluno que faltou a aula, ele usa conceitos, outro tipo de argumento para transmitir a mesma ideia, né? As ideias presentes, né? A lógica matemática que está presente no livro didático é diferente daquela lógica que a gente transmite, transfere, né? Transmite não, transmitir que a gente passa para o aluno o conceito, né? Tenta ensinar aquele conceito ao aluno. O que está copiado, uma simples análise, né? de cópia, aí um tema de pesquisa, de análise do que o aluno copiou no caderno, né? O caderno do aluno, um comparativo disso com o livro didático, a gente vai perceber diferenças, tá? Então é isso, gente. A história da matemática, ela vem para contribuir, para ajudar a gente a compreender essas questões, tá? E o Boia também, um outro clássico, né? Boia, ele era um admirador da obra do Ives, e ele deixa isso muito claro nessa obra dele, né? Ele admirava muito a obra do Ives, e aí ele lançou uma obra também, de cunho cronológico, tá? E aí eu trouxe essas três porque são as que os alunos eles estão mais presentes, né, com vocês, né? Então, são também de cunho cronológico, tá? Biografias, né, com relação a biografias, né, conhecer a vida dos matemáticos, e ele coloca, né, a matemática é uma obra de multidão. A gente viu aquela primeira biografia lá com 365 biografias, mas se a gente for colocar as biografias de matemática, a gente vai passar é uma multidão, né? A gente não tem nem como colocar um número, né? E aí os estudiosos, todo mundo... A construção da história da matemática não é só construção dessa história que está aqui presente nesses livros. Todo mundo que estuda matemática faz parte dessa história. Um professor de matemática de uma cidadezinha lá do interior, que dá a sua aula, tem a sua história. Um aluno que estuda matemática, o currículo da matemática, a vida toda na sua vida escolar, mesmo que apenas na matemática elementar, tem história. O que acontece, o Biratan Ambrosio coloca, né, o que acontece na cabeça de um aluno, e aí isso ilustra muito bem o que a gente está discutindo aqui, o que acontece na cabeça do aluno, lá na sala de aula, quando ele está resolvendo um problema matemático, é muito parecido com o que aconteceu com a cabeça desses grandes matemáticos, nessas grandes descobertas desses conceitos matemáticos. Então, assim, a ideia é deixar isso
o aluno a par disso, né? Que essa matemática, ela é algo, é uma ciência viva, né? Ela não é uma técnica estruturada, né? E aí eu não sei se eu tenho muito tempo ainda, Lília, mas eu ainda Pode continuar, vou viu? continuar, né? Pode sim. Certo? Então, assim, essas biografias, ela tem uma utilidade didática, né? E aí ele coloca aí, suplanta o puro efeito da motivação que toda história bem contada e interessante pode causar. Tá? E aí a matemática é repleta dessas histórias interessantes, dessas histórias bem contadas, né? Que a gente, dependendo do que a gente esteja trabalhando na sala de aula, a gente pode ir buscar, né, nessas obras e trazer para a sala de aula, tá? Eu vou trazer aqui um exemplo, né, de construção. Esse problema aí, vocês já podem tentar resolver esse problema aí, né? Que é um exemplo bem clássico que o professor ele pode acrescentar, pode suprimir pormenores ao relato bibliográfico. Ele vai adaptar isso à sua sala de aula, tá? E isso não, ele diz aí, deixa claro, de modo algum representa uma adulteração na história da matemática, tá? Porque vai manter a estrutura lógica da construção desse conceito. E aí, olha o problema, né? Resolver esse problema aí, 81.297, aí 81.495, vai até 100.899. Resolver essa soma, tá? E aí, o passo para o número seguinte é sempre o mesmo, 198. Então, aqui eu vou somar sempre 198 para obter isso, e aí eu tenho 100 termos, tá? Então, como é que a gente resolve isso, tá? Se nós tivéssemos tempos, eu ia dar um tempinho aqui para vocês resolverem. Quem estiver em casa aí quiser tentar resolver, mas eu vou fazer uma pergunta. Alguém lembra de alguma passagem histórica, né? Lília e o professor Jorge do Vale, né? Uma passagem histórica de algum personagem famoso que passou por isso quando estava estudando? Tempo esgotado, porque o tempo é curto, né, Lilian? A gente não vai discutir, não. Isso aqui ele foi mudado, tá? A história que está lá nas obras, na biografia dele, não é exatamente esses números, mas só para ilustrar. O professor pode acrescentar ou suprimir esses pormenores. O que importa aqui é a estrutura lógica, a construção do conceito, as ideias, tá? E aí isso daqui é a questão do AMPA, né? AMPA de razão 198 e número de termos 100. Né? Isso aqui tem a historinha do Gauss aos 10 anos, eu já ouvi relatos aos 7 anos, mas a maioria aos 10 anos, que um professor era costume eles tentarem manter, né? E aí ele coloca assim, era uma escola onde a humilhação e, assim, mais para deixar o aluno quieto, né? E aí usava algumas técnicas que ele coloca aqui, ele usa a palavra humilhação e usa uma outra palavra que a memória não me permitiu lembrar. Mas, assim, para manter os alunos quietos, ele pediu para os alunos fazerem uma soma de 100 termos. Na maioria coloca de 1 a 100, né? Aqui a gente mudou porque o nível da turma aqui é outro, a gente está com alunos de 10 anos, né? E aí a lógica é a mesma lógica aqui. E aí essa história se passou com um dos maiores matemáticos de todos os tempos, que foi o Gauss, né? Tá? Ele está aqui se a gente colocar os 3 matemáticos, né? O Gauss está no meio. Os 3 não. Sim, os 3. E aí eles escreviam isso numa lousa e colocavam lá, e aí quem fosse escrevendo novamente colocava, de modo que a lousa que estivesse mais embaixo era o aluno que tinha terminado primeiro. E o Gauss levou alguns minutos para fazer isso, essa soma, né? E aí eu vou voltar a essa historinha daqui a pouco. Tá? Então, esse é só um exemplo desse acrescentar ou suprimir esses pormenores, tá? Para ilustrar a sala de aula, tá? Aí aqui tem uma outra obra de 1965, né? Com alguns matemáticos aqui, tem vários aí, foi escolhido vários, é uma obra de cunho biográfico, tá? Que a gente pode usar na nossa sala de aula também, certo? E aí a gente destaca aqui a atitude do professor, né? E aí eu trouxe isso para cá porque nós seremos professores, né? Nós somos professores, muitos ainda serão, mas a maioria aqui já está na sua formação para professor, tá?
fosse ou não especialmente dotado para matemática, ou mesmo para o ensino, o fato é que Butner, que foi o professor, né, que propôs esse problema para o Gauss, ele teve uma atitude de humildade e generosidade, tá? E aí, muitas vezes, algo acontece com isso em nossa sala de aula e a gente não tem essa atitude do professor, tá? E aí, o que foi que o professor fez? Pagou do próprio bolso o melhor livro de aritmética da época, e o Gauss, ele voou através do livro, né? E aí, através desse livro, ele se encantou mais ainda, né, pela matemática. Utilizou como é que se diz? Esqueci a palavra. A especialidade que o Gauss tinha, né, pela matemática, o amor que ele tinha pela a capacidade, né, a capacidade do Gauss, né? E aí, com esse livro, o Gauss, ele pôde... Olha o interesse que o Gauss teve pelo livro, né? Talvez ele não tivesse condições de ter um livro daquele, mas uma simples ação que aconteceu na sala de aula permitiu a ele ter acesso, e aí ele se transformou em um dos 3 maiores matemáticos da história da humanidade. Tá? E aí o professor, ó, ele está além de mim, não posso ensinar-lhe mais nada. Né? Compreendeu a capacidade do professor. E aí esses relatozinhos, né, da história, eles vêm nos ajudar, né? São coisas que a história da matemática tem presentes que nos ajuda em nossa sala de aula. Tá? O Buffon, né, tem o problema da agulha, o famoso problema da agulha de Buffon, né, que também seria uma ideia, né, para a gente colocar na sala de aula. Né? O problema é esse: traça-se no chão linhas paralelas de distância D, e aí pega uma agulha de comprimento menor do que D, né, comprimento que chama L, e aí joga ao acaso sobre essas linhas. Qual a probabilidade que ela cruzará uma das linhas? E aí, pensa aí numa aula de probabilidade, né, a gente começar com um problema como esse, né? A gente, para introduzir não precisa nem contar a história do Buffon, né? Precisa só pegar o raciocínio, né? Ela vai nos ajudar. Se tiver oportunidade e não for atrapalhar, usar esse conceito, mas usar as ideias, né, de construção. Esse problema, ele também é muito útil para fazer um estudo prático das aproximações de π, né? Foi feito alguns experimentos, e aí eles viram que isso tende ao valor de π, né? Assim, a gente poderia usar isso e verificar na nossa sala de aula, né? Então, assim, probabilidade geométrica, aproximações de π, né, são um exemplo. Um exemplo de aplicação da história da matemática, de contribuição, né? Uma outra outro tipo de obra por assunto, né? É com grande prazer que se observa a transição de um negativo, sempre odiei matemática, para o mais positivo, porque ninguém nos contou essas coisas antes. Faz tudo tão mais interessante e significativo. Tá? Imagina aí iniciar uma aula com esse problema do Buffon aí, reunir os alunos, né? E eles podem até pegar, não tem domingo à tarde, né? Se junta toda a turma da casa lá e faz aquele experimento da agulha de Buffon para verificar. Olha como vai levar a matemática para os alunos. Olha como vai mostrar a matemática como algo vivo, né? Então, assim, a história da matemática está repleta de ideias como essa, tá? A internet, né? Tem alguns sites aí, eu vou passar aqui bem rapidamente. Tem esse primeiro aí, você vai acessar a HM por regiões do globo terrestre, por data cronológica, forma de acesso. Tem o nosso da Sociedade Brasileira, né, de História da Matemática, e tem muito material, muita coisa bacana, né? Todos os anais dos eventos da Encontros Nacionais de História da Matemática, com todos os livros, todos os minicursos, é possível a gente acessar lá, tá? E tem vários outros, né? E aí, não sei se eu ainda tenho tempo, mas o valor didático da história da matemática, e aí eu tenho que ser rápido, né, Lilian? Sim, nós estamos em 9h21. Vamos deixar uns 20.
Minutos Hora e para meia. discussões. Bom, aí eu peço desculpa a vocês, gente. E ao professor Jorge também. Eu acho que eu estou me estendendo até mais do que ele, né? E aí ele traz o valor didático da história da matemática em 3 componentes, que é a relação com a lógica, e aí falta pouco, tá? A linguagem simbólica, o significado e a visão de totalidade. E aí nessa relação com a lógica, né, a primeira demonstração, o primeiro teorema em geometria, né, assim, não tem nada prego batido sobre isso, nada definido, mas assim, relatos anteriores a isso não temos, né? Foi Tales de Mileto, por volta do século 6, 7, em torno de 600 a.C., né? Demonstrações desses teoremas de geometria. Em seguida, os pitagóricos, eles tiveram esse início desse estudo sistemático da matemática, tá? E aí, com os elementos de Euclides, né? E aí essa geometria ela já aparece bem estruturada lá, né? E aí, quando a geometria que a gente estuda na matemática elementar é baseada nessa geometria de Euclides, né? Tudo estruturadinha. E aí a impressão que dá é que ela já nasceu assim. Eu passei por isso quando eu estudei, quando eu estava na educação básica, né? A gente tem aquela impressão de que ela já nasceu assim, certo? Então, assim, obras de geometria da geometria grega, antes de Euclides, completas, não existe, né? Tudo que se sabe da geometria grega é do sumário eudemiano, que foi reconstruído, que ninguém teve acesso à obra primária, foi reconstruído séculos depois, né? Já por alguém que teve acesso, os comentadores tiveram acesso e comentaram, e aí a gente sabe da existência dela, mas, assim, anterior, completo sobre os elementos de Euclides, não temos, infelizmente, tá? Então, assim, essa relação com a lógica, né, faz todo um sentido, porque essa lógica, ela é característica essencial da matemática, a gente não pode fugir dela. Tá? Eu falei agora há pouco do problema, que às vezes o aluno pega um caminho diferente para chegar a solução de um problema, e aí esse caminho, se ele tiver uma construção lógica, né, certo? Mesmo que seja diferente daquele do professor, mas tendo essa construção lógica, ele é válido. Né? O simples fato de ele ter pensado, ter raciocinado, né, já é algo válido na matemática, para a matemática. Tá? E aí a gente tem que saber valorizar isso. Tá? Ela tem esse padrão lógico, e esse padrão lógico ele varia ao longo da história. Tá? Essa questão de demonstrar, na época de Pitágoras, na época do Tales, ela tinha um significado, na época de Euclides tinha outro, hoje tem outro, tá? E aí a gente precisa perceber essas nuances e deixar claro, né, que, assim, essa questão não é o fundamental, né? Demonstrar tal e qual não é o fundamental, né? E aí, para cada emissor e receptor de uma mensagem, existe uma argumentação, né? Professor-aluno, aluno com aluno, pesquisador leigo, pesquisador. Então, assim, eu tenho uma descoberta científica aqui e eu vou passar para o meu colega pesquisador. E aí a linguagem que eu vou utilizar é diferente. E aí olha o exemplo que o professor Joelso trouxe, né? O WhatsApp, o TikTok, né? Como é que eles fazem essa demonstração, como é que eles publicam isso, né? E aí são coisas da história da matemática contribuindo para a compreensão de certos conceitos na sala de aula, tá? Então, assim, o pesquisador ele não vai usar a mesma linguagem com o colega pesquisador, não vai usar a mesma que vai usar para um colega, um amigo leigo. Vai passar pelo WhatsApp a mensagem, e aí? Tá? E aí essa relação, né? Ela constitui um componente decisivo para a avaliação do uso da história da matemática como recurso pedagógico. E aí ela revela o valor didático da matemática, tá? E aí, para finalizar, é preciso adequar a lógica à forma de pensar do aluno. Tá? Então, assim, se a gente for com muita rigidez, né? Tá? Eu já ouvi isso, infelizmente, de um colega professor, matemática tem que ser rigoroso, tem que ser rigoroso e, assim, com
com aquele ar, né, E aí a gente fica triste, né, porque não é exatamente isso, né? A gente tem que seguir uma lógica, né, mas assim, como é que vai ser essa matemática se eu tenho 30 alunos na sala e só consigo que 5 alunos aprendam? Eu estou colocando muito, às vezes 1 ou 2. Tá? E que matemática é essa? Tá? Então, a história da matemática ela vem nessa, assim como outras tendências também vêm, tá? Nessa perspectiva, né? De deixar a matemática mais humana, tornar a matemática mais viva, que o aluno compreenda que aquilo veio de necessidades humanas, tá? São problemas de situações corriqueiras que geraram essa estruturação, tá? E aí, com relação à linguagem simbólica, né? Essa questão da linguagem simbólica, ela pode resultar, além do aprendizado, né, a motivação para o aprendizado, tá? E aí a gente tem que enfatizar mais o cuidado nessa apreensão desse significado dos símbolos do que a técnica de fazer cálculo, né? E aí a história da matemática ela vem como recurso que pode contribuir com isso, né? Pode diminuir essa aversão pela matemática, essa necessidade de uma aplicação prática imediata, né? Que às vezes a gente joga para o futuro. Agora você não está compreendendo, mas depois você vai compreender. Por que eu estudo funções no primeiro ano do ensino médio? Não, depois você vai entender. Quando a gente chega no ensino superior, nós professores, isso faz todo um sentido, né? Mas e os alunos que não chegam no ensino superior? Que resposta a gente vai ter para isso? Tá? Por exemplo, eu trago aqui a crise dos pitagóricos com os números irracionais, né? Os pitagóricos, uma sociedade que estudava isso, eles se abalaram. Imagine um aluno na sala de aula, né, que está vendo aquilo pela primeira vez, tá? Imagine como será. E aí a gente pode utilizar nesse sentido, né? No sentido de compreender. E para que serve isso, esse interesse imediato, né? Certo? Vamos pegar o exemplo das seções cônicas, que quando foram utilizadas pela primeira vez, né? Aí disse que foi o Menaech, né, que inventou, numa tentativa de resolver o problema da quadratura do círculo, aqueles 3 problemas lá, quadratura do círculo, trissecção do ângulo, e o outro é duplicação do cubo. Então, numa das tentativas de resolver um desses 3 problemas, foi criada as seções cônicas. Ela é o fruto de uma daquelas tentativas. E, na época, não tinha aplicação prática. Foi mais de 2.000 anos de história para que o Kepler demonstrasse, em 1609, né, mostrasse a primeira lei, que a trajetória dos planetas ela em torno do Sol é elíptica, uma aplicação. O Galileu, quase contemporâneo, né, quase na mesma época também provou a trajetória parabólica dos projéteis, né, demonstrou. Então, assim, aplicação prática imediata é a questão, né? Certo? Essa questão do simbolismo, né? Tem que ter cuidado, essa linguagem pode ser encarada como mal necessária, ela faz parte dessas características essenciais da matemática, tá? Mas a questão é lidar de modo que o aluno compreenda, tá? E aí, se o aluno não compreender, isso pode tornar-se uma barreira no aprendizado. Então, essa questão da linguagem. Por exemplo, resolve uma equação quadrática nos modos medievais, né? Sem utilizar essa linguagem que a gente utiliza hoje, tá? Como é que eles utilizavam, né? Como é que eles respondiam? É como se fosse uma receita de bolo, né? Vai fazer assim, vai fazer... Pega os papiros egípcios, como é que eles resolviam esses problemas, tá? Isso pode ajudar, né? E aí a história da matemática está contribuindo, que isso pode ajudar a superar essa questão de simbolismo em excesso, tá? A gente vai dar as nossas aulas, já começa com o simbolismo, né? E aí, quando a gente faz essa reflexão, certo? Olha aí a questão dos logaritmos, né? Eles surgiram no contexto da expansão marítima, né? Marítica. E aí não faz sentido hoje a gente ensinar logaritmo, né? Nesse contexto, mais, tá? Certo? As seções cônicas, eu já citei o exemplo, né?
Essa é a história da álgebra, né? Ela tem 3 períodos, o retórico, o sincopado e o simbólico. No retórico, tudo era escrito com todas as palavras, né? A gente vai colocar, vai resolver uma equação e vai escrever, como era antes. Tá? Essa simbologia não já nasceu. E aí vem o sincopado, que a gente abrevia, né? E vem o simbólico, que é essa linguagem simbólica que a gente utiliza agora. Mas olha aí os 3 períodos disso. E outra, não é um período linear, né? O Diofanto, ele usou isso, usou parte dos 3 aí, né? Da Grécia Antiga, né? Ele utilizou parte dos 3, ou seja, não é uma coisa que foi linear. É mais um exemplo, né? De que esse desenvolvimento desses conceitos, eles foram se colocando ao longo do tempo. Para ensinar geometria egípcia, não é preciso saber história egípcia, né? Mas, por exemplo, pega os esticadores de corda e pega as construções que eles fizeram, né? Olha aí a história da matemática mais uma vez. E, por fim, né? Que ele já está aperreado aí, essa questão da visão de totalidade, né? Vamos pegar a metáfora de uma pessoa navegando em um rio, né? Vai um rio, a gente vai nadando no rio, e aí a gente não consegue perceber as linhas do rio, né? O traçado do rio, o que é que o rio faz dentro do rio. Mas suba mais um pouco, como se fosse um drone, e olha o rio de cima, tá? Como é que vai ser a tua visão, né? Então, essa visão global acerca do que a gente está fazendo, né? É um outro componente da utilidade prática da matemática, tá? Essa história do argumento que o aluno deve esperar, por exemplo, agora tu não está compreendendo, mas chegar no ensino superior você vai compreender. Isso não funciona, a gente não deve usar, né? Quando a gente vai, por conta do tempo das nossas aulas, fragmentar o currículo, tem que ter cuidado também para não se perder essa questão de conjunto da matéria, né? Uma coisa está ligada à outra, essa visão. E aí, em vez de esperar essa passagem do tempo, podemos usar a história da matemática, né? Que permite a gente se distanciar do momento presente para obter essa perspectiva que a gente deseja, né? Em vez de dizer, olha, no futuro você vai saber. Não, vamos para o passado e vamos ver o que foi que aconteceu. Né? É uma outra utilidade prática da HM na sala de aula, tá? Para encerrar, é necessário dar o passo da compreensão e não querer impor os assuntos elementares da matemática um padrão uniforme de tratamento, baseado nessa ideia de rigor, né? Certo? E aí, essa questão para que serve isso, né? Se reduz a mostrar uma aplicação prática, né? Que quando o aluno pergunta isso, está querendo essa aplicação prática desse conhecimento, mas a ruptura disso, certo? Ela faz parte da própria natureza, e aí coloca, da matemática. Uma vez que ela não é uma arte, mas é uma ciência. Não é uma arte técnica, mas é uma ciência autêntica. Tá? Nem tudo que a gente vai trabalhar em matemática tem que ter essa resposta do para que serve isso. Certo? Então, é isso, gente. Esse recurso da história da matemática ele pode ser muito bem colocado na sala de aula, né? Usar a história da matemática na sala de aula pode superar muitas dificuldades, muitos problemas, tá? Encerro com o Boia, né? Uma lição que se pode tirar é que as coisas que realmente contam na matemática é que têm influência duradoura, não são as que se inspiram em utilitarismo imediatista, tá? E aí eu lembrei de uma história, não sei se tem alguém aqui do Ceará que conhece a minha cidade lá, Porteiras, né? Aí tem o Antônio Vicel, que Lília conhece, que é jornalista da Rádio Educadora do Crato, 60 anos que ele trabalha lá. E aí tem no sábado ele conta umas histórias, né? Ele diz que sábado é o dia da besteira. E aí agora, no próximo 7 de setembro, né, com aquela loucura de manifestações, a contra e a favor, ele contou uma história que a população em si, né? E aí eu disse, poxa, isso cabe exatamente na nossa história da matemática. E a história foi o seguinte, no dia do desfile de 7 de setembro, que as cidades faziam desfile, a minha cidadezinha pequena, 7 de setembro era uma festa, principalmente os estudantes. A gente adorava ensaiar e desfilar no dia 7 de setembro. E aí tinha um garoto lá, né? Danado,
que ficou assistindo o desfile, né? E aí soltaram os fogos, e os fogos, naquela época não tinha todo o cuidado que se exige, o fogo desceu o fogo e explodiu próximo ao rosto de uma mulher. Maria de alguma coisa. E aí, dias depois, na sala de aula, a professora falando do 7 de setembro. Menino, o que foi que aconteceu no 7 de setembro? Aí ele disse, foi o dia que os fogos queimou a cara de Maria. E aí foi aquela história, né? E aí a gente coloca a história que importa, né? Muitas vezes para o nosso aluno que não tem essa vivência, né? A história que importa é a história que ele vivencia, né? É o que faz sentido para ele, né? E aí, para ele, o 7 de setembro estava mais ligado a esse fato dos fogos do que o que é o 7 de setembro para nós brasileiros. Por quê? Foi o que ele vivenciou, né? E aí não adianta, quando a gente traz isso para a matemática, não adianta a gente querer que o aluno encare a matemática, e quando a gente fala matemática, isso serve para as outras também, né? Porque nosso objetivo aqui é matemática. Não adianta a gente querer que eles encarem tal qual a gente encarou, esses matemáticos famosos, né, encararam, né? Porque, assim, o que importa mesmo é mostrar a matemática como algo democrático, que é possível para todo mundo, tá? E aí eu encerro, né? Quando a gente vai usar a história da matemática, não implica necessariamente contar história da matemática para os alunos, né? Mas a gente estruturar o conteúdo da matéria a ser ensinada à luz de sua evolução histórica. E aí eu peço desculpas pelo ter avançado o tempo, mas assim, eu acho que isso vem colaborar, vem contribuir, né, com nossa prática de sala de aula. E eu agradeço a vocês, né, pela paciência, e peço desculpa também ao professor Joel, à professora Lília, eu retorno a palavra para a professora Lília para a gente continuar. Acho que eu excedi, não foi, Lília? Parabéns, professores, né, não só um quanto ao outro. A gente percebe quanto o professor Joel traz essa questão da história dentro da sala de aula, né, exatamente como o professor Aureliano colocou, trazendo esses recursos da tecnologia. Então, ele vem trazer esse resgate também com aquela questão de exposição de livros. Então, a gente percebe a ligação que existiu entre as duas conversas, né? E esse momento, né, nós temos aqui vocês, enquanto participante, fiquem abertos para as nossas discussões, algumas colocações, e eles estão aqui à disposição para a gente conversar mais um pouco sobre história da matemática, né? A gente percebe que temos muito o que conversar. Fiquem à vontade, ou levante a mão, né? Ou use o chat, e a gente usa aqui para reportar para vocês. Enquanto isso, eu quero registrar aqui a presença de algumas pessoas que entraram depois, né? Dar boas-vindas ao professor Ivan, ao Luciano, que eu não vi, alguns, que é rápido, e a professora Denise também, que está aqui conosco, professor Joel, e outros que eu não tenho visto, que entram rapidamente, e sejam todos bem-vindos ao nosso 8º Equimate. Fique à vontade. Lívia. Oi. Que ninguém ia falar, eu tomaria a vez. Eu queria destacar que depois que eu fiz a apresentação, que eu vi que tinha duas alunas aí que fazem parte da minha apresentação, que são a Jaqueline e a Luana. Eu não tinha combinado nada, viu? Eu nem sabia que elas estavam inscritas no evento. E Denise também. Denise não sabe, mas eu citei a dissertação dela, professor Denise. Mas foi muito bom o que o Aureliano trouxe, né, a partir do Brolese. Eu tive aula com o Brolese algumas vezes. Nós já desenvolvemos alguns projetos juntos também.
e ele traz ideias muito boas. Um trabalho muito bom do Brolesi também, Aureliana, é um trabalho que relaciona a matemática à criatividade, né? O que nós discutimos é que o desenvolvimento da criatividade da humanidade, de uma maneira geral, ele tem muito a ver com a matemática. Tem a ver com a matemática. No entanto, as aulas de matemática, elas, em nada ou quase nada, colaboram para o desenvolvimento dessa criatividade por parte dos alunos, né? E assim como matemática e criatividade, né? E uma das formas que nós descobrimos com nossa experiência para o desenvolvimento da criatividade são são os trabalhos desenvolvidos pelo próprio aluno, né? São as descobertas que eles fazem, certo? Então, utilizar outras formas de registro, outras linguagens, né? Certo? Na apresentação de trabalhos, no desenvolvimento da própria atividade matemática, é também uma forma de desenvolvimento dessa criatividade. Temos aqui uma pergunta de Vanildo, né? Vanildo, você quer ligar a câmera ou levantar a mão? Eu posso perguntar? Acho que ele disse sim. A gamificação pode uma forma de ensinar a história da matemática para os discentes? Acho que mais ou menos o que ele quis perguntar. Isso é para mim ou é para o Aureliano? Ivanildo, tem algum dos professores específico ou qualquer um dos dois pode responder? Ele está aqui ainda, deixa eu só olhar aqui se ele respondeu aqui mais embaixo. Aqui, ele colocou novamente. A gamificação pode ser uma forma de ensinar a história da matemática para os discentes. Então, fica aberto a um dos dois. Um faz, o outro completa e fique à vontade. Ele não especificou para quem. Eu vou começar, então. Certamente, nós temos muitos trabalhos de dissertações e teses que envolvem gamificação e relacionado ao ensino de matemática. Certo? Quando você faz um trabalho dessa natureza, certo? Eu falo isso também nas aulas de história da matemática. Quando você faz um trabalho dessa natureza, você pode trazer a história da matemática para aquilo que você está desenvolvendo em termos de game mesmo, certo? De game, de conteúdo matemático. Então, a história da matemática ela pode estar presente de várias formas, né? E se você discute, em particular, o desenvolvimento do pensamento, né, do pensamento computacional, pensamento matemático, pensamento geométrico, certo? O que tem uma estreita relação, ou pode ter uma estreita relação com a gamificação, então esse desenvolvimento do pensamento tem a ver também com o desenvolvimento que historicamente foi elaborado pela humanidade, certo? Nós vemos isso em diversos trabalhos, então eu acho que seria uma forma de fazer isso, viu, Ivanildo? Muito boa pergunta. Acho que eu estou com 2 microfones ligados, deixa eu ligar um aqui. Professora Helena, você quer completar? Dá para ouvir? Dá sim, pode falar. Lília? Estamos ouvindo. Consegue ouvir? Sim. Tá tudo ok aqui. Não estou mais te ouvindo. Então, tenta entrar e sair novamente para ver se melhora. Tá conseguindo me ouvir agora? Desculpa, Lília. Eu tinha baixado o volume dos 2 computadores. Aí você falando tá. Aí, você ouviu. Pronto, você gostaria de complementar? Não, só para completar o que o professor Joel comentou, né, para o Ivanildo, né, sobre a questão de gamificação, né, qual é o objetivo, né, assim, a gente quer o quê? Motivar ou tornar a aula mais prazerosa, né, quando a gente usa gamificação, né, e aí tem aquela questão do emprego de técnicos e tudo, né, tem
Outras tendências também, o uso de jogos e recreações também é uma tendência no ensino. E aí o professor Fossa falou ontem também, né, sobre essa questão de tendências. E assim, dificilmente a gente usa, quando a gente opta por utilizar uma tendência em determinado momento da aula, a gente usa sozinho, aquela tendência sozinha, né? Normalmente, quando a gente pega uma, a gente usa aspectos de outra, né? Vamos pegar aqui resolução de problemas, modelagem. O uso de modelagem usa demais resolução de problemas, né? E aí pega esses probleminhas aqui que a gente colocou, o professor Joás colocou alguns, eu coloquei outros, e resolve isso, né, problemas da história da matemática utilizando resolução de problemas. E aí, com a gamificação, né, o objetivo é o quê? Deixar a aula motivar o aluno, né? Tornar a aula mais prazerosa. Então, perfeitamente se casam gamificação e história da matemática. Temos aqui as colocações de Janaína de Souza. Hoje, sem dúvida, deixa eu só voltar aqui. Saio desse encontro amando mais a matemática. E aqui também temos a Luciene. Luciene, fica à vontade para ligar o microfone. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. A senhora consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir? Professores, Sim. bom dia. Bom dia a todos os participantes. Professores, eu sempre gostei de utilizar a história da matemática. No entanto, eu tenho uma preocupação de como é que eu uso a história sem transformar minha aula de matemática numa aula de história. Por exemplo, eu estou preparando uma proposta didática para o ensino de fração. Daí eu vou usar os esticadores de corda, por exemplo. O meu receio eu vou só contar a história, e aí a minha aula vai virar aula de história e não de matemática. Os senhores me entendem minha preocupação? Muito obrigada. Fiquem à vontade. Ô, Luciane, sua pergunta é muito boa. É muito boa. Tem diversos alunos aqui, tem diversas pessoas que foram meus alunos aqui na sala, e eles sabem que minhas aulas, elas parecem muito de geografia e de história, sabe? Fica parecendo aula de geografia. Hoje mesmo mostrei vários mapas e não expliquei muito bem o contexto, e nós não temos espaço para isso, tempo suficiente. Mas uma das formas é o seguinte: se você vai dar aula de frações, por exemplo, né, você vai utilizar aspectos históricos com relação a isso, você vai ensinar frações egípcias, uma coisa e outra. Uma das formas não é você entregar isso ao aluno, né? Não é você contar a história pronta para o aluno, mas utilizando-a como recurso metodológico, certo? Você orientar os alunos para que eles façam essas descobertas. Então, você vai contar alguma coisa de história, claro, mas os alunos, eles devem ir em busca desse conhecimento, certo? E em busca desse conhecimento, não necessariamente é no decorrer da sua aula, você vai gastar toda a aula, né, em termos disso, mas sempre que você estiver ensinando, certo? Depois dessa orientação e dando aula de frações, dando aula de números racionais escritos na forma de fração, você sempre está mencionando algum aspecto da história. Como é que os egípcios escreveriam isso? Como é que tais povos escreveriam? Em que época que fizeram, né? Mas isso porque estabelece-se um diálogo a partir de uma ressignificação do conteúdo. Uma vez que os alunos fizeram pesquisas, foram orientados a isso, fizeram pesquisas, eles trazem alguns elementos discursivos para a aula de frações no seu decorrer normal. É claro que você vai gastar tempo com isso, né? Algum tempo da aula com relação a isso, mas torna-se muito significativo, né? Você traz um outro contexto para a sala de aula. Geralmente na sala de aula discute-se assim, mas em que nós vamos aplicar? Inclusive o Aureliano trouxe isso, né, do ponto de vista lá do Brolesi, né? Em que nós vamos aplicar isso? Com a história da matemática, a pergunta passa a ser outra, né? Certo?
quais são os motivadores, quais foram as demandas que levaram ao desenvolvimento desse conhecimento. E aí os alunos estarão munidos discursivamente disso para a sua aula de matemática. Então, ela é uma aula de matemática, mas é uma aula, eu diria, no mínimo, ela é interdisciplinar, porque ela vai envolver aspectos dessa natureza, certo? Eu acho que você tem uma grande, assim, pela forma como você elaborou, você tem uma proposta muito boa de desenvolvimento de trabalho com os alunos que deve ser levada adiante, viu? E contando também o seguinte, que eu estava esquecendo nesse meu comentário, Luciano. Se os alunos aprenderem de uma maneira significativa, certo? Ainda que você acabe não cumprindo todo aquele programa que estava planejado, mas uma aprendizagem com produção de significados, né, certo? Desse conteúdo, ele vai garantir assim, uma formação matemática básica do aluno de uma maneira muito mais apropriada, certo? E ali, com essas interrelações com outras disciplinas, fica melhor ainda. É isso. Aureliano, você gostaria? Acho que o professor Joelson já deixou o Luciano satisfeito, né? E, assim, a gente trouxe aqui algumas observações e eu lembrei do que eu citei aqui. Não é necessário contar a história egípcia para os alunos quando você quer trabalhar com a geometria egípcia, né? Então, assim, pega o contexto do que eles trabalharam, né? Por que a geometria, eles utilizaram geometria, né? O professor, ele tem que saber, né? Tem que ler, tem que pesquisar, mas, assim, não é necessário pegar toda a parte da história e passar para os alunos. O principal é o quê? A lógica, o raciocínio, né? O pensamento que eles tiveram, né? E que isso ajuda a mostrar para o aluno essa questão da humanização da matemática, né? É isso. Obrigada, professores. Muito obrigada. Délio, fica à vontade. Pode ligar o microfone. E a câmera, se tiver também, como ligar. Fica à vontade. Eu queria perguntar ao professor Aureliano por que essa necessidade de separar as metodologias? Se analisarmos perfeitamente, diretamente, a gente vê que elas se complementam. E desde o curso de licenciatura que a gente vê que as metodologias elas sempre estão sendo aplicadas de forma separada, e o professor, quando vai planejar a sua aula, ele escolhe uma metodologia ou se especializa nessa metodologia e não usa uma metodologia como base e aprimora ela com outras metodologias. Então, eu queria saber por que essa necessidade de separar as metodologias. Eita, Délio, essa pergunta... Obrigado pela pergunta. Essa pergunta, o professor Fossa, ontem, na sua palestra, ele comentou, né? Ele falou a questão da formação do professor. E aí ele citou a questão de treinamento, né? Treinar o professor. Hoje mesmo eu já falei que, assim, não é fácil você optar por o uso de uma tendência na sua sala de aula. Né? Ninguém vai encontrar facilidades, não. Tá? No início, a gente vai ter aquela sensação de perca de tempo, né? A gente vai passar por muita dificuldade que nós podemos acabar por desistir, né? Poxa, eu estou me sacrificando tanto porque o professor ele tem que planejar, né? E ele tem que pesquisar, tem que conhecer, tem que saber aquilo que ele vai aplicar, né? Estudar e, assim, é um esforço tremendo que ele faz antes de aplicar aquela nova, vamos botar aqui entre aspas, aquela nova metodologia que ele vai utilizar na sua sala de aula, tá?
muitas vezes ele está mais apto para uma utilização de uma do que de outra, né? E aí ele opta, por exemplo, na especialização tem a disciplina modelagem. Então, assim, pelo menos a gente entende que os alunos vão sair da especialização sabendo mais modelagem como processo de metodológico do que uma outra tendência, né? Tem a disciplina de resolução de problemas. Então, mesma coisa. Tá? Não é uma questão de separar. É assim, para mim, utilizar a história da matemática pode ser mais fácil do que para um colega meu, professor, líder, né, que trabalhou aqui, não sei. Mas, assim, é um exemplo, para ilustrar. Então, assim, não é questão de separar. É conhecer as tendências de modo sucinto, nós vimos em algumas disciplinas durante o curso, mas não é uma questão de conhecer, é questão de treinar mesmo, né? O professor Fossa falou, treinar o professor, né? A gente vai pegar... muitas vezes esse treinamento ele vem com a nossa prática, né? A gente, quando sai de um curso de licenciatura, a gente não vai sair com todos os modos, todas as técnicas, todas as metodologias, conhecedor de tudo isso, né? A verdadeira sala de aula para a gente aprender mesmo no dia a dia, é a escola, né? E aí, na escola é que a gente vai aprender melhor. Daí a importância do estágio, né? Tem coisas que a gente aprende na licenciatura que a realidade da escola mostra de forma diferente. Muitos de vocês, muitos de nós já passamos já passou ou passa por isso, tá? Então, quando eu, por exemplo, eu opto por utilizar a história da matemática, a Luciane vai fazer isso no planejamento dela, e aí ela vai ter que usar aspectos de uma outra tendência, né? Então, assim, conhecer sucintamente a gente conhece todas, agora aplicar mesmo é o diferencial, né? Temos mais alguma pergunta? Alguém quer se pronunciar? Já estamos nos aproximando de 10 horas, né? E mais uma vez agradeço a participação de cada um. Aqueles que estiveram aqui pelo chat, tem um aluno seu, professor Dodival, que ele diz assim, que coisa incrível. Agora começa a fazer sentido aqueles textos históricos que o senhor trazia para a aula, que é o Dodival. Então, assim, a gente percebe, por mais que a gente tenha uma conversa, né, como são muitas coisas para serem ditas e trazidas para a sala de aula, mas lógico que esse momento a gente tem, é um curto, mas é um curto que desperta, pelo menos no chat aqui acompanhando, a gente percebe que algumas pessoas começam a entender o sentido de história da matemática. Eu digo isso porque quando aluna do IF que eu fui, eu recebi a história de forma diferente. Então, a participar de eventos, a participar de colaborar com disciplinas, eu percebo que pode ser feito de forma diferente. E eu já comecei a fazer isso quando eu estava como professora ministrando essa disciplina. Então, eu passarei alguns avisos, né? Logo mais às 10 horas, daqui a pouquinho, nós teremos uma roda de conversa, né? Vai falar sobre formação docente e os desafios no ensino remoto, com a professora doutora Valéria, a professora Bernadette, o professor Luciano, sintam-se convidados. E à noite teremos o lançamento do livro, que foi comentado ontem, né, durante a nossa live de abertura. 10 anos de licenciatura em matemática e IFB Campus Cajazeiras. Vai ser um bate-papo com os nossos coordenadores. E à tarde, para não perdermos o foco, nós temos alguns minicursos que já vão dar início. O minicurso 5, acho que tinha alguém aqui já inscrito, mas recebeu ontem a informação que o mesmo não irá mais acontecer, porque o ministrante, infelizmente, por força maior, não vai poder comparecer. Professores, né, muito obrigada por fazer presente ao nosso evento. É um prazer enorme recebê-los, né? E eu tenho uma monitora que estava me ajudando aqui nos bastidores, que é a Gistis Nara. Né? Eu percebi aqui que ela estava movimentando, resolvendo os bastidores. E também eu agradeço pela participação de cada um, pela disponibilidade. A gente começou 8 horas da manhã, cedo, mas graças a Deus deu tudo certo. E mais uma vez, obrigada a cada um. Tanto ao professor Joelson, por ter... O nosso convite foi feito em julho, ele disse assim, sim, Lili, ele nem pensou, ele só disse assim, vou, né? Então, assim, ter essa disponibilidade, eu sei que a agenda dele é lotada, o professor Aureliano também, no corre-corre da vida como orientador, e agora início de semestre, então eu agradeço a cada um que se fez presente, né, aqui na nossa roda de conversa,
e fez essa diferença. Professores, se quiserem, fiquem à vontade para as nossas falas finais. Eu agradeço bastante, viu, Lília, ao convite que foi feito. Parabenizo pela organização do evento. Foi muito bom estar aqui debatendo sobre a história da matemática junto com a Aureliana, que trouxe pontos chaves, né, para serem discutidos. É um tempo muito curto, né, para nós apresentarmos ideias, mas, como disse Aureliano, é um tempo suficiente, e você também ressaltou agora, né, é um tempo suficiente assim, para despertar para alguns aspectos dessa natureza, certo? Algo que a gente não pode esquecer nunca, né, e eu deixei de falar hoje, é essa visão crítica acerca da realidade, né, da realidade do momento atual e também do nosso passado. E sempre que nós falamos de história da matemática, nos remetemos a isso. Eu lembro que até Aureliano, num dos primeiros slides, trouxe uma frase do Cervantes, né? Cervantes diz que quem é poeta pode contar a história, pode acrescentar fatos e tudo mais, pode enfeitar, mas quem é da história não pode acrescentar nem tirar. E, na verdade, é uma crítica que ele faz aos historiadores por conta que quando se conta a história, você conta a história daqueles que exercem uma hegemonia, né? Certo? Da classe dominante. Então, nós temos que ter uma visão muito crítica quando nós estamos olhando, quando estamos lendo, quando estamos analisando esses textos, né, históricos, porque ele é contado muitas vezes por quem detinha o poder. Né? Se nós tivéssemos outra possibilidade de contação de história, até a sua historinha alegórica que você contou, Aureliano, que aconteceu na cidade, né? Tem a ver com isso, certo? Se outra pessoa contasse essa história, se outras pessoas tivessem a oportunidade de contar, outros personagens iriam surgir e outras visões, certamente. Certo? Então, muito obrigado pela participação de todos e muito obrigado pelo convite. Tá ouvindo, né? Eu estou com os Estou. monitores aqui, acho que o normal é isso. Então, pessoal, agradecer a vocês, agradecer a Lília, ao professor Joels. Professor Joels, foi uma honra tê-lo aqui conosco pela primeira vez participando do nosso evento. Esperamos encontrá-lo nos próximos eventos, se Deus quiser, de modo presencial, né? Assim, não sabemos o que é que pode acontecer daqui para lá. No ano que vem, não sabemos se é possível, mas com certeza, acho que no outro ano a gente vai ter o 10º ECMAT, que aí tem aquela simbologia, né, dos 10 anos, como a gente vai ter hoje à noite na roda de conversa dos coordenadores com relação aos 10 anos do curso. Mais uma contação de histórias, né, com relação ao curso, mas assim, não deixa de ter sua importância, porque também faz parte, né, da história da matemática, né? Todo mundo que participa da matemática também dá a sua contribuição para essa história, né? É obra de uma multidão, como se diz, né? Então, vocês que estão aqui presentes, né, que desde 8 horas, a Lília ressaltou agora, que a gente começou cedo, de madrugada, né? 8 horas da manhã, a gente já estava aqui. E o bom disso é que a gente começou com um número de participantes, acho que começamos com 35, estou lembrado não, a gravação vai dizer, mas a gente, quem entrou não saiu, e quem estava também não saiu. Isso nos deixa lisonjeados, não pelo que a gente está falando, mas pelo interesse que vocês demonstraram pelo tema, tá? E aí como se diz, né? A formação do professor, e acho que ele ressaltou isso agora, a nossa formação em determinados pontos da matemática, ela acontece nesses momentos, ela acontece nesse evento. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de fazer essa discussão durante o curso. Mas, olha aí um participante da live, né, professor? Que legal. A gente não tem a oportunidade de participar de fazer isso durante o curso, mas a participação desses eventos, ela nos fornece essa possibilidade. E não se esgota aqui essa discussão,
tá? É apenas uma sementinha que a gente espera que seja regada e seja cultivada ao longo da vida de vocês. Então, obrigado a todos. Obrigado, Lília, professor Joelson, mais uma vez. E até a próxima. Obrigada, até logo. E breve, a nossa gravação estará no YouTube, certo? Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de cada um.